Todos aqui? Graça e paz, irmãos. Deus nos abençoe nessa manhã, na exposição, na leitura e na exposição da sua palavra. Amém? Depois que eu sentei ali, eu lembrei, poxa, tem mais pessoas que talvez precisam de oração que não estão aqui, né? Lembrei do esposo da irmã Miriam, os filhos do irmão Ademir e aqueles outros irmãos que não puderam vir, que o Senhor possa curar, restaurar todos nós e a eles também. Sempre bom a gente lembrar daqueles que não podem estar com a gente por diferentes razões, né? Que Deus possa alcançá-los onde eles estão também. Amém. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito. Fica ali depois de Timóteo, né? Aquelas cartas todas, Romanos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Timóteo, Tito. Uma carta bem pequenininha e tão maravilhosa. Eu não vou pregar nos Salmos, vai ser uma interrupção as mensagens que o Guilherme tem trazido para nós, mas tem uma conexão, vocês vão perceber, com a nossa última reflexão, última exposição que o pastor Guilherme trouxe na semana passada, que é sobre uma reflexão sobre o pecado e sobre os nossos processos de santidade, né? E como que nós somos ajudados por Deus nesse processo. Então espero que o Senhor fale conosco nessa manhã por meio da sua palavra. Queria ler com vocês Tito 2, o segundo capítulo de Tito, e queria ler os versículos de 11 a 15. Tito 2, versículos de 11 a 15. O título dessa mensagem, como vocês viram aí, é Na Escola da Graça, justamente para mostrar que a nossa vida cristã é um aprendizado, é um crescimento, é um processo de purificação, de santificação, de aproximação, de semelhança a Cristo, não é? Para a glória de Deus, mas com ênfase. Acho que essa passagem nos dá uma ênfase muito importante para nós que somos cristãos e que cremos no Evangelho de Cristo, no poder que a graça tem de nos ajudar nesse processo. E a gente vai, espero, tentar entender um pouquinho melhor aqui a partir do texto o que isso significa. Paulo escrevendo para Tito. Tito era um presbítero na igreja de uma ilha chamada Creta, né? É bom a gente ter essas informações em mente. Escreve no capítulo 2, a partir do versículo 11, o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar. Aqui ele está falando para Tito, né? É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor abençoe a leitura e a exposição da sua palavra. Na Escola da Graça, eu queria fazer algumas perguntas para nós aqui nesse texto, para nortear essa nossa exposição. A primeira pergunta que eu queria abrir fazendo para nós é a seguinte: será que a gente precisa mudar? Será que nós precisamos passar por processos de mudança? Acho que vocês já ouviram pessoas dizendo assim: ah, não, esse negócio de mudar, de quererem me mudar, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre desse jeito. Não vem, sabe, querer tocar nas minhas questões, nas minhas feridas. No final das contas, a gente não muda mesmo, porque é a nossa inclinação, é a nossa personalidade, é assim que eu fui criado, é assim que eu nasci. Meu pai e minha mãe são assim também, a minha avó era desse jeito.
E às vezes a gente tem uma dificuldade, não é, de acreditar que sim, existe um processo de mudança que deve ocorrer na nossa vida. E a pergunta é: você acha que você precisa mudar? Será que a gente chegou num ponto que a gente diz assim, não, eu tô bem do jeito que eu tô, não vem me incomodar, tirar da minha zona de conforto, tá tudo tranquilo? Ou será que tem áreas, né, em que a gente precisa parar e pensar e refletir profundamente? Até o testemunho da Karine na semana passada foi um exemplo disso, né, de você não se contentar com quem você é, com quem do jeito que você está e vive, mas sempre refletir, sabe? Sempre fazer um autoexame. Onde que eu estou? Onde eu deveria estar? Como que eu faço para chegar lá? É uma pergunta constante que a gente deve se fazer. Como cristãos, então, mais ainda. Então, eu acho que a resposta, e vocês devem concordar comigo, a essa primeira pergunta, se mudar é preciso, sim, a gente precisa ainda. A gente ainda está num processo de mudança. A gente precisa mudar. Podemos dizer que os processos de mudança são parte normal da nossa vida, não é verdade? E as Escrituras nos mostram, meus irmãos, que porque nós nascemos em pecado, por causa do mundo caído, por causa do pecado de Adão, porque herdamos esse pecado, uma mudança descomunal, gigantesca é necessária para nos levar de volta à posição que o homem tinha de amizade com Deus antes do pecado. É muito grande esse negócio. É um abismo intransponível entre o homem e Deus por causa do pecado que precisa ser transposto. E o próprio texto que nós lemos aqui, que acabamos de ler, inicia com essa declaração de que nós precisamos sim aprender a dizer não para certas coisas. Não é isso que o texto está dizendo? A graça se manifestou salvadora e ela nos ensina a renunciar tais coisas e abraçar outras coisas, né? O próprio texto mostra que nós precisamos dizer não a algumas coisas na nossa vida e aprender a dizer sim para outras coisas na nossa vida. Portanto, sim, todos nós temos áreas em que nós precisamos ainda mudar, entregar para Deus. E não só porque nunca foram entregues, mas porque já foram entregues, mas são pecados que continuam a nos assediar. Os nossos padrões da carne e do velho homem. O velho homem que se levanta no dia seguinte, depois de um dia de dedicação e entrega a Deus, e vem de novo nos espantar com os seus desejos, com os seus sonhos carnais, com as suas vontades. E nós precisamos de novo e de novo nos rededicar, nos entregar novamente, lutar contra esses processos da carne que tentam nos afastar de Deus. Agora veja, se nós precisamos mudar, e eu acho que nós estamos de acordo em relação a isso, não é verdade? A nossa vida cristã é um processo de crescimento em santidade, santidade progressiva, e de um processo em que somos assemelhados a Cristo, se isso é verdade. As outras perguntas são: o que é que nos muda? Como que a gente consegue, no final das contas, mudar? De onde vem a força? De onde vem o poder, a energia para essa mudança? Essa é a segunda pergunta. Eu acho que o texto nos responde de uma maneira linda e muito animadora e muito esperançosa. E também a terceira pergunta é: tá, tudo bem, como que acontece então essa mudança? Como que isso se dá na minha vida? E eu queria me concentrar na segunda pergunta agora. O que é que nos muda? Se eu preciso de mudança, se eu preciso crescer na minha vida de santidade, o que é que me muda? Qual é a fonte de onde eu extraio o poder para a mudança? Bom, o nosso texto aqui, o texto de Paulo a Tito, nesses versículos que lemos, diz que é a graça de Deus que nos transforma. É a graça de Deus que nos muda. Não é muito o que a gente pensa normalmente. Às vezes a gente pensa que a gente precisa do nosso esforço pessoal para mudar, né? Ou a gente precisa de alguém no nosso pescoço, nos lembrando, nos empurrando, porque senão a gente não sai do lugar.
O texto não olha para nenhum outro lugar senão para a graça de Deus. Diz que é ela que é capaz de nos transformar. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre a graça. Vocês querem me acompanhar um pouquinho? A primeira coisa, gente, que eu queria chamar a atenção para vocês nesse texto é que impressiona mesmo na descrição que Paulo faz aqui da graça, é que a graça aqui nesse texto, ela não é somente uma qualidade de Deus. Vocês perceberam? Ela não é só um atributo, um adjetivo de Deus. Aqui nesse texto ela age. Aqui nesse texto ela é o sujeito do verbo. Aqui nesse texto ela está fazendo alguma coisa por nós, ela se manifesta. O termo grego lá é epifania. É alguma coisa ligada à epifania, a manifestação, a apresentação da graça para nós nesse mundo. Ela se manifesta. E é ela que nos ensina, diz o texto, a renunciar coisas ruins e a abraçar coisas boas. Então veja bem, Paulo retrata a graça nesse texto de maneira personificada. Você percebe? É uma pessoa. Ele quase fala em termos pessoais da graça. A graça se manifestou. A graça se manifestou salvadora. Ela nos ensina a renunciar às piedades. Ela nos ensina a abraçar uma vida de piedade, uma vida sensata e uma vida justa. Paulo está dizendo que ela é pessoal, ela é ativa, ela é uma professora, digamos assim, por isso o título na Escola da Graça. Ela é uma instrutora para o nosso viver. Pensa um pouco sobre isso. É um conceito que a gente precisa pôr um pouquinho de imaginação e pensamento aqui para captar tudo isso. Então, a primeira coisa que impressiona é que a graça da qual Paulo está falando é uma pessoa. Eu queria ir com você para Romanos 5, 20 e 21, rapidinho, se você puder abrir ali, que tem uma descrição de Paulo sobre a graça também que é bem impressionante. Romanos 5, 20 e 21, ele diz assim, ó: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não está no nosso texto aqui, mas está na teologia paulina uma percepção de que a graça é uma pessoa, mas a graça é também um rei, para que a graça reine na justiça. Paulo diz que a graça, aqui em Romanos, deve reinar para nos conceder vida mediante Jesus Cristo. Esse texto de Romanos mostra que no imaginário de Paulo, na percepção de Paulo, a graça de Deus não é só uma pessoa, não é apenas uma professora, mas ela é um rei. O fato de a Bíblia, meus irmãos, retratar a graça de Deus dessas duas formas, me leva a pensar, me leva a refletir sobre esse texto de Paulo para Tito, em dois aspectos. Primeiro, a nossa mudança é possível, a nossa mudança acontece, porque nós estamos primeiramente num relacionamento. Existe uma pessoa que está na nossa vida, e a gente vai ver quem é essa pessoa, que se relaciona conosco e nos ajuda a mudar e nos transforma. Nós não somos capacitados pela graça a sermos transformados, porque a graça é um conceito apenas, um atributo, uma qualidade, um adjetivo. Paulo está dizendo a graça é uma pessoa. E quando você sabe disso, né? Quando você entra num relacionamento com qualquer pessoa, pode ser com seu amigo, pode ser com seu filho, pode ser com seu marido, com a sua esposa, com a sua família estendida, a gente se transforma. A gente é sacudido, a gente é esticado. Os relacionamentos existem também para fazer isso conosco. A segunda coisa que me faz pensar é que a nossa mudança é garantida. Por quê? Porque não é qualquer pessoa, mas é uma pessoa que reina na nossa vida, que opera em transformação que nós precisamos. A graça é um rei.
Então, eu estou dizendo tudo isso para chegar na conclusão óbvia, não é? A graça é o próprio Deus. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção, para a gente não considerar a graça só uma ideia, só uma força, mas a gente perceber que Deus na nossa vida é a própria graça, manifesta a nós, a favor de nós, para a sua glória. A graça é o próprio Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo e na sua disposição graciosa para conosco, quando Cristo veio a essa terra no primeiro momento, porque o texto diz que a graça se manifestou salvadora. Parece haver uma clara alusão aqui à encarnação, a chegada de Deus à terra, ao mundo caído, para trazer salvação. Só Cristo é capaz de nos mudar, de nos transformar de dentro para fora. Só Ele pode se manifestar salvador, certo? Mas também transformador, santificador, como diz esse texto de Paulo para nós. Você se sente animado de pensar na graça nesse texto, nesses termos? Que a graça não é só uma ideia, não é só um conceito jogado, uma coisa bonita que a gente olha para Deus assim, poxa, que bonito, Deus é graça. Mas a graça é ativa. A graça nos salvou. Nós cantamos hoje tanto aqui, lemos textos que nos lembraram disso. Quando estávamos longe, distantes, inimigos de Deus, fomos aproximados, fomos atraídos por pura graça. A graça não era uma força impessoal, era o próprio Deus que controla o universo, que criou. Traçou um plano redentor que estava operando, agindo, trabalhando em nosso favor o tempo todo. Impressionante que Ele pensava em nós e nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Já estava pensando em você e em mim antes dele criar o universo. Eu sempre gosto de pensar em Cristo na sua trajetória, no seu ministério, indo para a cruz, nos últimos dias, na última semana. E certamente, quando ele estava indo para a cruz, eu tenho certeza, ele tinha você e a mim no seu coração, no seu pensamento, na sua missão. Porque nós tínhamos sido escolhidos nele desde antes da fundação do mundo. Era por você e por mim que ele estava indo para aquela cruz. É graça, pura graça, graça pessoal, graça de um rei que morreu, que ressuscitou, que está sentado à destra do Pai, que reina sobre o mundo, que reina sobre a nossa vida. E ele não vai nos desamparar. Ele vai agir em nosso favor. Mas veja bem, eu me perguntei, por que Paulo está falando de graça aqui? E por que ele não usa Deus como sujeito do verbo? Ele não diz Deus se manifestou Salvador, ou Cristo se manifestou Salvador, e Ele continua, por meio do seu Espírito, a trabalhar nos nossos corações. Seria legítimo ele dizer isso? Seria correto? Claro, essa é a plena verdade da teologia de Paulo, do Novo Testamento. É a verdade do Evangelho apresentada na Escritura para nós. Mas se você entender um pouquinho do contexto da igreja de Creta, talvez a gente possa dizer algumas coisas. Dá para entender, pelo contexto da igreja de Creta, que Paulo precisava fazer com que pessoas que já conhecessem a Deus, já conheciam a Deus, tivessem uma percepção de Deus a partir da sua graça. Isso é muito importante para nós hoje. Porque o Evangelho de Cristo, ele é pura graça. E para nós realmente vivermos plenamente aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos nos debruçar sobre o tema do Evangelho, sobre o tema da graça, e entender de fato, profundamente. E na verdade, entender profundamente a gente não consegue, mas continuar tentando entender profundamente a cada dia essa boa notícia da graça de Deus. Eu acho que Paulo pode ter isso em mente por causa do contexto da igreja em Creta, porque realmente ele está dizendo para Tito, está incentivando Tito a ensinar aquela igreja, a instruir aquela igreja a partir de uma percepção da graça.
Ele diz isso textualmente. É isso que você deve ensinar, Tito. Ninguém te despreze. Continua exortando, continua com toda a autoridade, falando sobre a verdadeira fonte da transformação, que é o poder do Evangelho, da graça de Cristo. Por que eu acho isso? Se você for para o primeiro capítulo, depois eu convido vocês a lerem a carta de Paulo a Tito em casa, porque ela é tão pequena e ela é tão maravilhosa. Vale muito a pena. Se não tem um devocional já estipulado para essa semana, quem sabe não seria uma boa leitura para nós. Se você vai para o primeiro capítulo, você percebe algumas coisas sobre a igreja. Primeiro, a igreja de Creta achava que já sabia o suficiente sobre Deus. Era uma igreja segura da sua profissão de fé. Por quê? Lá no capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz assim, ó. Ele está se referindo à igreja de Creta, afirmam que conhecem a Deus. É interessante que ele fala, eles afirmam que conhecem a Deus. Quando Paulo diz isso, você já espera que vai vir alguma coisa depois, vai vir um mas, vai vir alguma ressalva, não é? Ele não está dizendo eles conhecem a Deus, né? Como às vezes ele escreveu para os coríntios dizendo que não faltou nenhum dom espiritual para aquela igreja, animou aquela igreja, encorajou, reconheceu a presença de Deus lá. Mas aqui ele está dizendo, eles dizem que conhecem a Deus. Eles estavam seguros da sua profissão de fé. A minha pergunta para nós nessa manhã é, será que nós precisamos de uma injeção da percepção da graça nessa manhã, porque talvez você e eu também estamos tão seguros da nossa profissão de fé, das nossas doutrinas, dos nossos muitos anos de igreja, de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente tem na memória, mas que às vezes está empilhado nas estantes do nosso coração e da nossa mente, empoeirado. Porque aquelas verdades, meus queridos, às vezes já não estão mais assim brilhando tão lindamente para nós. Elas não estão mais operando tão bem a nosso favor, porque nós esquecemos, porque nós desvalorizamos já um pouco, já nos acomodamos, sabe? Já ficamos num ponto assim de letargia, de nos sentirmos até um pouco cauterizados, talvez por causa do pecado que nos assedia, talvez por causa da nossa frieza, talvez por causa das nossas muitas lutas e dificuldades. Talvez porque a gente, às vezes, está esperando e acha que Deus mudou e que aquelas verdades são verdades, mas a razão, às vezes, elas escapam dos nossos dedos, não é? A gente afirma conhecer. E a pergunta para nós hoje é, nós precisamos da graça de Deus hoje? Para sermos chacoalhados, sacudidos, para olharmos para Jesus e nos deslumbrarmos de novo com a sua obra, com a sua maravilha. O que precisa para isso acontecer? A segunda coisa é que ali no primeiro capítulo, Paulo mostra uma igreja que afirmava conhecer a Deus, mas lutava para viver de uma maneira que agradasse a Deus. Olha a continuação do versículo 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis. Olha o que ele diz sobre eles. Desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Uau! Que retrato duro. Que situação difícil, não é? Que Paulo está apresentando a respeito dessa igreja. E talvez a gente não... Você está um pouco incomodado com essas palavras, dizendo, opa, não exagera, não estou tão ruim assim. Mas a verdade é que não importa que adjetivos a gente coloque aqui no lugar, troca detestáveis por frio, troca desobedientes por, acomodado, troca desqualificado por sem vontade, ou o que quer que seja que você possa colocar no lugar que te mostre o seguinte: sim, eu sou diferente da igreja de Creta, em certo sentido, mas em outro sentido, eu também preciso dessa mesma mensagem. Eu também preciso que Deus derrame do seu poder e da sua graça sobre mim hoje, nessa manhã. Senhor, tem misericórdia, para que eu seja transformado, para que eu seja sacudido, para que eu seja renovado, reavivado para a sua glória, para o bem da sua igreja,
para o meu próprio bem, porque quando eu estou bem com Deus, quando eu estou vivendo uma vida que está em compasso, em harmonia com a minha crença, eu sou mais feliz, não é verdade? Se nós cremos nessas verdades, é quanto mais nós vivemos essas verdades, que nós somos plenos, sãos, saudáveis, cheios de vida, cheios de vigor, cheios de alegria, cheios de sentido para o viver, porque aquilo que nós cremos realmente está operando em nós, não existe um abismo entre o que nós professamos e o que nós vivemos. Qual é a nossa crença funcional? A gente crê muito aqui, mas na prática, funcionalmente, será que a gente vive o que a gente diz que crê? Ora, seremos mais felizes quanto mais nós estivermos sendo capazes de alinhar aquilo que cremos com aquilo que vivemos. São palavras duras para a igreja de Creta, e talvez os adjetivos não sejam os mesmos para nós, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que o que está por baixo desse estado de coisas aqui na igreja de Creta, e pode estar na nossa vida também, é um ego inflado. Esse é o nosso problema. É um ego inflado. Talvez a gente esteja lutando com a inveja, talvez com ciúme, talvez com o desejo de controlar o mundo e as pessoas, e a vida, e as circunstâncias e as coisas. Talvez a gente esteja lutando com um desejo de poder e de influência. Talvez a gente esteja lutando com lascívia e luxúria na nossa vida. Todos esses pecados revelam um ego inflado. Nós estamos com o nosso ego inflado e nós somos chamados para... Se tem uma coisa que o Evangelho faz em nós é nos levar a esquecer de nós mesmos, mortificar a nossa carne, destruir as nossas vontades para que a vontade de Deus cresça, floresça em nós, para a sua glória, para o nosso bem, para o bem das pessoas e para o bem do mundo ao nosso redor. Então a minha pergunta para você é: o que o seu ego tem te feito? Quanto o teu ego tem te afastado de Deus e quanto você precisa de voltar para o lugar em que você é humilhado para receber graça? Terceira coisa, como se não bastasse essa situação da igreja de Creta, Paulo mostra que havia ali um grupo muito influente, com fortes tendências legalistas, que ele chama de grupo da circuncisão. Às vezes Paulo usa esse termo, né? Sempre que você encontrar esse termo, ele está relacionado a um grupo de cristãos judaizantes que querem trazer para a igreja, de novo, regras da lei mosaica como importantes, fundamentais, necessárias para que você seja aceito como cristão, você seja aceito por Cristo. Sempre acrescentando ao evangelho uma série de obrigações da lei de Deus. Veja bem, Paulo diz ali nos versículos 10 e 11 que essas pessoas se diziam totalmente sob a direção de Deus, mas no final das contas, elas estavam infiltradas na igreja, querendo ajudar aquela igreja que era detestável, desobediente, desqualificada, mas a ajuda que elas estavam propondo era uma volta à lei. Elas estavam ensinando para as pessoas o esforço próprio, o autoaprimoramento, a autoajuda, no final das contas, o sistema religioso da autossalvação. É perigosa, não é? Como a gente pode facilmente, e como a igreja muitas vezes se perdeu achando que, eu sei como resolver o problema dessa igreja, eu sei como resolver o problema desse pecado. Vamos colocar cercas, vamos colocar as regras, vamos colocar as imposições, vamos dizer para as pessoas que elas têm que agir da forma A, B ou C, porque senão elas vão se dar mal. E quando a gente faz isso, às vezes até na melhor das intenções, a gente perde de vista a verdadeira fonte de transformação das pessoas, que nunca é externa, que nunca é de fora para dentro, que nunca é imposta, goela abaixo, mas é uma operação maravilhosa da graça de Deus em nós, que vai florescendo, vicejando, nos transformando, nos robustecendo em fé, em graça, transformando a nossa natureza, realmente agindo de dentro para fora. Olha só, Paulo,
escreve para Tito dizendo que ele deve silenciar essas pessoas que na igreja de Creta estão tentando ajudar os cretenses por um evangelho falso. Um evangelho da autossalvação. Um evangelho da confiança própria. Como se nós, irmãos, pudéssemos mudar a nós mesmos. Nós que carecemos tanto da graça de Deus. E Paulo diz assim, você tem que calar essa gente, porque eles estão arruinando famílias inteiras, eles estão ensinando coisas que não devem, e tudo, diz Paulo, por ganância. Que coisa! O que essas pessoas queriam no final das contas? Influência. Elas queriam apresentar uma tábua de salvação, elas queriam ser os salvadores dessas pessoas. Paulo foge dessa lógica. Paulo sabe que só um é capaz de salvar, é Cristo. E por isso Paulo não mede esforços para ensinar e martelar na cabeça das pessoas a salvação de Cristo, o evangelho de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo, a centralidade de Cristo. Paulo, ao fazer isso, ele não brilha, mas ele dá a Cristo a oportunidade de brilhar no meio daquela igreja. E que Cristo possa brilhar, meus irmãos, na nossa vida, como uma pérola preciosa, como o único capaz de nos salvar. Veja bem, justamente em contraposição a todo esse contexto que eu falei para vocês, né, de legalismo, mas também de pecado. Ou seja, na verdade é uma igreja que habita em dois lados, tá? Ela tanto está descambando para a licenciosidade, porque ela vive imersa no pecado. E é interessante porque quando Paulo vai falar sobre a igreja, ele meio que mistura ali no primeiro capítulo, você fica um pouco confuso, porque ele está retratando a igreja, mas aí ele começa a falar dos cretenses em geral, da cultura, e aí ele fala desse grupo que está dentro da igreja, que é um grupo de insubordinados, que são faladores, que são enganadores. Mas no final das contas, o que Paulo está dizendo é o seguinte, é uma igreja que está doente, em que a cultura do mundo cretense, de certa forma, está influenciando a própria igreja. E aqueles que deveriam ajudar a igreja, levando a igreja para Cristo, estão ali levando a igreja de novo para um caminho de autossalvação. A situação é bem crítica, a situação é bem complexa. Por isso Paulo abre o segundo capítulo dizendo o seguinte para Tito: Tito, você, porém, veja ali no primeiro versículo, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E aí ele vai explicar no capítulo 2 o que é essa sã doutrina. Tito, você precisa enxergar as coisas de outra perspectiva. Tito, você precisa da perspectiva da graça de Deus. A única coisa capaz de mudar essa igreja, de mudar a você e de mudar a mim. Em outras palavras, nós não somos transformados pelo que fazemos, mas nós somos transformados por aquilo que foi feito por nós. Nós cantamos hoje tão lindamente, lemos textos que nos relembraram disso. Nós somos salvos por Jesus e sua cruz. Por isso que a gente cantou, eu olho para a cruz. Eu quero olhar para a cruz, eu quero olhar para Cristo. É a minha única salvação, é a minha única esperança. Ele se deu por nós de graça, sem nos pedir um pagamento em troca. Aleluia. Que maravilhosa graça. Gente, isso é tão importante para Paulo, isso deve ser tão importante para nós. E é tão importante para ele que ele diz aqui no capítulo 2, antes desses versículos que lemos, que ele deve ensinar essa sã doutrina do evangelho da graça a todas as pessoas, aos mais velhos, aos mais jovens, aos escravos, aos senhores. Diz assim, olha para todos na sua igreja, ensina. Imprime essas verdades, Tito. Não há mudança sem a graça, não há mudança sem o poder da cruz. Nós precisamos de mudança, nós contamos com a graça de Deus para nos ajudar. Amém? A última pergunta, e para a gente ir para o final, é: amém, glória a Deus. Deus providenciou o meio que nós precisávamos. Ai de nós se Ele nos tivesse deixado a própria sorte, tendo que mudar e ser transformados pelo nosso próprio esforço. Seria um desastre. É sempre um desastre.
Mas a pergunta é, como é que acontece esse negócio? Porque não é brincadeira, não é fácil. Mesmo que eu tenha essa esperança muito assentada, essa fonte muito clara, trocando em miúdos, no dia a dia, na prática do viver, como é complicado tudo isso? Como é que se dá essa mudança, gente? Como que a gente se desvencilha do peso do pecado? Como a gente corre livre, leve e solto, libertos de nós mesmos, libertos da lei, da necessidade de cumprir a lei para sermos salvos, não é? E corremos livres, felizes, alegres, leves na direção do propósito que Deus tem para nós. O método divino da mudança é o que eu estou chamando aqui de escola da graça. Paulo está dizendo que Deus, quando Ele nos salva, Ele nos matricula na escola da graça. Ele nos põe numa escola. Que bom. Que a gente não é abandonado, mas a gente fica debaixo da instrução do nosso Deus. Gente, a gente costuma achar, olha só, que a graça é sinônimo de... Graça, a palavra graça é tão graciosa, né? É tão graciosa, a gente até usa a palavra graça para falar de piada, por exemplo. A graça é a leveza da vida. Né? Se a gente pudesse escolher uma forma de descrever a graça, é isso, é o gracejo, é a leveza, é a formosura, é a beleza. É tudo que há de gostoso, é tudo que há de maravilhoso, é tudo que há de... Ah, que graça! A gente olha para um bebezinho, né, e fala, que graça, que coisa mais linda, que coisa mais graciosa, né? Então a gente costuma achar que graça é sinônimo de tolerância. Palavras que vêm na nossa cabeça, seja gracioso com ele, tenha graça, tenha... Né? Tolerância, transigência, complacência, são palavras que vêm à minha mente, né? Condescendência, abrir mão, fazer concessões, dar tapinhas nas costas, dizer tudo bem, agora a palavra do momento, passar pano para as pessoas, né? Graça, vamos ser graça, e aí a gente tem o perigo da hipergraça, que a gente também tem visto sendo proclamada, e a internet está cheia de mensagens da hipergraça, da tolerância, da falta de comprometimento. Mas veja bem, meus queridos, Paulo está dizendo para nós que a graça de Deus é uma pessoa, certo? Paulo está nos lembrando lá em Romanos que a graça reina. E porque a graça é Deus, o Rei Jesus e o Espírito Santo que continua a trabalhar no nosso coração, essa percepção da graça de ser um tapinha nas costas, de ser um passar de pano, não poderia estar mais longe da verdade. Veja bem, essa é a primeira razão porque a gente não pode achar que a graça não é suficiente para nos salvar, é o contrário. Ela é poderosa porque ela é um rei e ela é uma pessoa. Sem querer fazer trocadilho com o nome da igreja, mas é uma verdade bíblica, por isso que a igreja tem esse nome, a graça é soberana. A graça é de um rei soberano, que reina em graça. Porque, de fato, ele nos poupou da sua ira quando ele fez recair sobre ele mesmo a ira que era devida por causa do nosso pecado. Ele está no controle de todas as coisas, ele age em graça para conosco. Essa é a primeira coisa importante para a gente entender por que a graça é tão importante e por que ela é tão eficaz. A segunda coisa que a gente deve entender é que a graça opera da seguinte forma: se você recebe muito, você teria que ser o mais agradecido. Né? Há um senso de dívida quando a gente é alvo de tanto amor, não é? E de tanta graça e de tanta ação benevolente para conosco. Você não sente isso quando alguém faz uma coisa por você, você diz assim, eu preciso retribuir de alguma forma. Você ganhou um presente, você tem vontade, às vezes você não é porque eu estou querendo pagar, mas eu quero também dar um presente, sabe? Aquilo parece que tem um efeito motivador. Aquilo desperta na gente alguma coisa que estava adormecida, não é? Aquela graça que a gente recebe parece que nos transforma a ponto de suscitar em nós as maiores bondades. É incrível. Nós somos seres humanos, nós fomos criados dessa forma, para responder dessa maneira a essas ações da graça de Deus.
Quanto mais nós entendemos, irmãos, o nosso estado de indigência, de miserabilidade, de pecaminosidade antes da graça ter invadido o nosso mundo, mais então ela vai nos impressionar. Porque uma coisa é você receber um presente da sua amiga que você sabe assim que ela te adora, entendeu? Por mais que você tenha suas falhas, ela gosta tanto de você que ela vai lá e faz um agradinho de vez em quando. Nós somos detestáveis, pecadores, miseráveis. E Deus nos amou mesmo assim. Derramou da sua graça. Ele conhece o nosso coração por dentro, por fora. Ele conhece a nossa podridão, os nossos pensamentos. E Ele nos ama incondicionalmente. Mais eu percebo a minha miséria, mais eu me impressiono com a graça de Deus. E mais eu quero viver para Deus. Mais eu quero viver para seguir a sua lei, para agradá-lo. Porque Ele me amou, despejou doses infinitas de amor e de graça sobre mim. Veja, a lei de Deus tem o propósito de mostrar quão terríveis nós somos. Não é? Mas é a graça que é a motivação e o poder a Deus. A graça é a própria natureza do Evangelho. Não há Evangelho sem graça. Evangelho, boa notícia, não seria boa notícia sem a graça. Qualquer religião desse mundo, qualquer sistema religioso, a boa notícia que trazem para a gente é: se você fizer isso e aquilo, se você for caridoso, se você cumprir os exercícios tais, né, as meditações tais, então você vai ascender e subir e se transformar num ser melhor. Tudo é um esforço próprio. E isso para mim não soa como boa notícia, coisa nenhuma. E no final das contas está na minha mão conseguir mudar e fazer alguma coisa. Mas no Evangelho, a mudança nos é dada pela graça. Isso são boas novas, meus queridos. Isso é o Evangelho. Devemos glorificar a Deus e agradecê-lo por isso. Anos atrás, os meninos eram bem pequenininhos. Eles já ouviram contar essa história algumas vezes, ainda bem que eles não estão aqui hoje. E eles iam dizer de novo, pai. O Iago tinha uns 3 anos e ele e o Caio ganharam um presente nosso, juntos. Era um presente para ser compartilhado, era um DS, um joguinho. E o Iago inventou de fazer um cartão de agradecimento junto com o Caio para dar para mim, para a Márcia. E o Caio enrolou, e o tal cartão não saía. E o Iago começou a ficar aflito. E um dia ele chegou para mim, eu estava no escritório, e disse assim: pai, eu quero fazer um cartão para você, para agradecer o presente que você me deu. Eu queria fazer junto com o Caio, mas o Caio não está me ajudando. Eu falei: cara, não era para você falar, era uma surpresa. E outra, vai lá, fala com ele então, e vê se ele para e faz o cartão junto contigo. Aí passaram-se 2, 3 dias. O Iago volta, incomodado, chateado, irritado já com o Caio, diz assim: não adianta, o Caio não vai fazer. E sabe o que é? Na verdade, eu quero fazer o cartão contigo, pai. Eu disse assim: mas Iago, perdeu a graça, porque era para mim o cartão. Como é que eu vou sentar contigo para fazer o cartão? Não, mas ele sabia que o Caio não ia ajudar ele, já tinha desistido, e ele pôs na cabeça que então eu poderia fazer o cartão junto com ele. Cedi depois de algumas resistências e falei: tá bom, vamos lá. Aí sentei com ele, a gente escolheu o papel, a gente escolheu as canetas. Eu fui meio que ajudando ele e ele foi colocando no papel o que ele queria, do jeito dele, mas eu fui direcionando. Eu vou dizer para vocês, eu fiquei tão feliz com aquilo, foi uma coisa que me trouxe muita satisfação. Assim. No primeiro momento parecia estranho, não fazia sentido, mas no final das contas aquilo me trouxe tanta satisfação. E naquele momento é como se Deus realmente viesse para mim e me dissesse, me desse um vislumbre de uma verdade que eu precisava aprender por aquele ato ali. E ele chegou para mim, eu entendo que Deus falou comigo mesmo. E ele disse assim: Fabiano, é assim que eu te quero. Um filho que vem para o pai,
e diz: Deus, meu Pai, vem aqui, me ajuda a fazer aquilo que eu quero te dar e eu não consigo fazer sozinho? Agostinho, um dos grandes teólogos da igreja cristã, uma vez escreveu essa frase: ordena o que deseja, Senhor, mas concede o que ordenas. Eu vou ler de novo porque é uma frase que a gente precisa pensar um pouquinho sobre ela. Ele disse assim: Senhor, ordena o que desejas, mas concede o que ordenas. Ele está dizendo assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Por favor, fala o que eu tenho que fazer. Mas já de antemão eu te aviso, eu não vou conseguir fazer. Me ajuda. Me dá os meios, me dá a energia, me dá a força. Me dá o poder, me dá a virtude para fazer aquilo que eu não consigo. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou frágil, eu sou limitado. Tem uma quadrinha do John Bunyan, que é o autor do Peregrino. Vocês já devem ter ouvido falar desse livro maravilhoso, um dos livros mais vendidos na história da igreja depois da escritura em todo o mundo. John Bunyan, que foi aprisionado anos a fio por causa do evangelho, escreveu coisas lindas sobre o evangelho, fez essa quadrinha que eu queria ler para vocês, em que ele diz assim: quer a lei, João, vai logo, anda. Mas nem pés, nem mãos a lei te manda. Melhor nova no evangelho há. Faz alçar voo e as asas dá. Vamos ler de novo? Quer a lei, João, vai logo, anda. E aqui você pode colocar o seu nome. Quer a lei, Fabiano, vai logo, anda, faz o que você tem que fazer. Vai lá. O que te impede? Por que você não faz as coisas que você tem que fazer? Quer a lei manda. Vai, João. Vai, Rose, vai, Miriam, vai, Mateus, vai, Wesley, Márcia, todos. Mas nem pés, nem mãos a lei te manda. A lei só mostra a nossa necessidade, mas ela não nos capacita. Melhor nova no evangelho há, faz alçar voo. Glória a Deus, não é só andar, não. A gente vai voar com asas como águias, mas essas asas são as asas do evangelho. Por que a graça é tão poderosa, meus irmãos? Já indo para o final. Primeiro, porque a graça é o próprio Deus em nós, em Jesus, agindo por seus meios e por seu Espírito. A gente que veio de um contexto pentecostal, a gente sabe que o Espírito foi enviado por Cristo e é Ele que faz essa mudança em nós, né? É o Espírito Santo. Eu diria para você que essa graça aqui, ela só existe em operação porque é o Espírito que está derramando da sua graça sobre nós todos os dias. É uma força pessoal. É uma pessoa, não é uma força. É uma pessoa que faz isso. A graça de Deus é o próprio Espírito em nós. Segundo, só assim Deus recebe a glória que lhe é devida. Concordam com isso? Se eu tivesse alguma parcela de contribuição nessa história, eu ia me gabar. Eu ia chegar das contas e ia dizer assim: para aí, mas tem um dedinho meu aqui nesse negócio. Esse negócio aí não é bem assim. O Senhor fez, mas eu também ajudei. O Senhor fez, mas eu também fiz a minha parte. E é verdade, eu creio que nós fazemos a nossa parte, mas sempre somos capacitados pela graça de Deus. Só Ele recebe a glória. Terceiro, porque quando Ele derrama graça sem medida sobre nós, Ele nos constrange. Nós nos sentimos obrigados a Ele, não no sentido negativo da obrigação da lei, mas é uma obrigação do coração, de amor. Nós nos sentimos eternamente obrigados àqueles que nos fazem o bem. Eles nos cativam para sempre. Deus fez isso conosco. Ele nos ama. Nós nos sentimos amarrados a Ele, porque nós sabemos que Ele nos perdoa. A graça nos enche de gratidão e ela nos enche de reverência para com Deus. Amém? Talvez você já viu um filme gospel evangélico. Anos atrás ele saiu, acho que uns 10 anos ou mais, chamado A Virada. Alguém já assistiu? Eu vou falar rapidinho, vou dar spoiler, né? Mas tudo bem, vale a pena assistir mesmo assim.
No filme, um cara desonesto se rende para Deus. E é isso em suma. E ele era um cara que vendia carro e trapaceava as pessoas na venda dos carros. Quando se converte, ele começa a restituir todas as pessoas que ele tinha defraudado. O que ele faz? Ele vai na porta das pessoas, bate e leva um cheque devolvendo um dinheiro que elas nem sabiam que ele tinha roubado delas. Uma coisa impressionante. Lembra um pouco o Zaqueu, né? Lembra bastante o Zaqueu. O filme é maravilhoso e mostra o poder transformador e realmente sutil da graça. E quando você vai vendo o filme, você não acredita que aquele camarada vai conseguir ser transformado, porque é um sujeito que dá nojo. É inacreditável você ver como que eles retratam a maneira como Deus vai trabalhando no coração dele. Gente, tem esperança para o pior pecador. Eu olho ao redor, eu vejo a minha família, eu vejo os meus filhos, eu penso, Senhor, se afastou do caminho do Senhor, há anos que nós oramos por ele, e eu vou continuar orando, porque tem esperança para mim. Eu sou o pior pecador que eu conheço. Você pode dizer que você é o pior pecador que você conhece. Você conhece os seus pensamentos, o seu coração. Maravilha da graça, o poder transformador e sutil da graça de Deus. Mas é impossível, meus queridos, quando a gente vê esse filme, não pensar que a graça de Deus é muito mais impressionante do que aquilo que o filme retrata. Porque o nosso Deus soberano, nada de ninguém. Não é verdade? Não roubou nada de ninguém. Ao contrário, ele é roubado da sua glória sempre que o atacamos com o nosso pecado. O que ele faz? Ele veio na porta de cada um de nós, batendo na nossa porta. Ele nos deu um cheque espiritual que paga toda a nossa dívida, não a dívida dele, a nossa dívida. E esse cheque não paga só a nossa dívida, mas nos deixa com saldo suficiente o resto dos nossos dias para toda a eternidade. E você sabe como que Deus assinou esse cheque, não é verdade? Ele assinou esse cheque que saiu de graça para nós, totalmente de graça. Glória a Deus por isso. Com tinta vermelha. A tinta do seu sangue, que lhe custou a sua vida, que o levou à cruz, para que ele, se humilhando, pudesse reinar vitorioso sobre o nosso viver. A graça não é barata para Deus. A graça não deve ser barata para nós. Precisamos recuperar essa convicção de que a mesma graça que salva é também a graça que nos santifica, é também a graça que nos aperfeiçoa. Ela é a nossa doce professora nessa escola da graça. Muito fardo, muito peso deve sair sobre os nossos ombros com a notícia libertadora de que aquela luta diária que nós travamos contra o mundo, contra a nossa natureza má, contra o nosso inimigo, só é vencida pela graça de Deus. Isso é libertador. Porque a graça de Deus não falha. A graça de Deus é garantia de chegarmos ao porto final. Paulo quer que não apenas aprendamos isso, mas que possamos pôr isso em prática. Fazer uso desse recurso maravilhoso da graça. Eu li anos atrás um livro do Jerry Bridges chamado Transformados pela Graça, da editora Cultura Cristã. Vale a pena ler, esse livro é maravilhoso. E ele cita 4 instrumentos da graça, porque eu não queria que a gente saísse daqui pensando que graça é uma coisa que a gente senta, cruza o braço e espera que Deus faça alguma coisa, porque no final eu não tenho nada para fazer. Isso seria um erro. Seria um desastre a gente sair dessa mensagem pensando isso. E Jerry Bridges nos lembra a primeira coisa, como instrumento da graça, o trono da graça de Deus. Hebreus 4, 15 e 16, leiam em casa. Ele nos chama para o trono da graça. Ele é um rei, sentado no trono, dispensando graça, mas nós somos chamados a nos debruçar, nos inclinar, nos curvar sobre esse trono todos os dias, para encontrarmos graça nas nossas aflições,
nossos sofrimentos, no nosso pecado. Segunda coisa que Jerry Bridges lembra é a disciplina da graça. Hebreus 12. Ali, um pai gracioso disciplina o seu filho. E isso é graça. Porque ele ama, ele repreende aqueles a quem ele ama. Então, quando a gente quer reclamar da luta, do sofrimento, da dor, da doença, e não é fácil que a gente consiga enxergar a disciplina maravilhosa da graça de Deus por meio dessas coisas. Deus é Pai e Deus nos ama. A terceira coisa é a submissão a Deus. 1 Pedro 5 e 6 diz que Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então veja bem, se você quer experimentar graça, dá um jeito de tratar do seu ego. Dá um jeito de tratar daquele homem forte, daquela mulher forte da carne interior, que quer sempre sobrepujar, que quer sempre ter a resposta final. Aqueles ídolos da carne e do coração que nós precisamos destronar. Os exercícios espirituais, eles só são maravilhosos e capazes de nos transformar se nós os abordarmos com humildade. Porque quando a gente se gaba dos exercícios espirituais, a gente já não conta com a graça de Deus. Mas a gente corre para os exercícios espirituais com submissão a Deus. Senhor, tem misericórdia. Eu quero orar e quero que você ore hoje. Examina o meu coração. Destrona em mim que impede a ação plena da graça de Deus. Senhor, misericórdia. Eu estou orando por mim mesmo agora. E eu acho que você deve estar fazendo isso agora, nesse momento. E a quarta coisa que o Jerry Bridges nos lembra é que Deus usa os ministros da graça. E somos nós. Que a gente não consegue caminhar nesse caminho da graça sem estarmos na igreja. A ação dos santos, plantados nesse lugar. Nos encorajando, nos exortando. Olha o que Paulo diz para Tito: ensina isso, exorta isso, repreende com essa verdade. Até repreensão a gente tem que estar aberto para receber, porque esse é o processo da graça, é o processo de nos humilharmos para recebermos mais graça. Gente, eu não quero estar longe de vocês, eu não quero estar longe da igreja em nenhum momento da minha vida. Para onde nós vamos, se não na presença de Deus e no lugar que Ele estabeleceu para nós estarmos? A escola da graça inclui a igreja do Senhor. Amemos essa igreja. Lutemos por ela. Lutemos uns pelos outros. Desejemos ver a graça do Senhor ser gerada nos corações. Cristo ser gerado em nós. Amemos isso mais do que tudo. Da graça, a disciplina da graça, a submissão a Deus e os ministros da graça. As áreas que você tem que aplicar isso. Eu tenho dificuldade de perdoar, Fabiano. Perdão há na graça. Não estava nem aí para ele. Ele já estava nos perdoando e morrendo por nós em Cristo. Meu problema é com o serviço, é a preguiça. Mas quando você olha para o Deus da graça que encarnou em Cristo e que foi servo sofredor, e serviu a morte de cruz, isso não te inspira a servir o teu irmão, que é pecador sim, que é difícil sim, mas que é a igreja do Senhor e foi comprado e lavado pelo precioso sangue de Cristo. Essa é a noiva de Cristo. E eu não devo olhar com julgamento e com fofoca e com maledicência, porque Deus não fez isso também por mim lá, quando Ele agiu em graça. Ele poderia ter dito assim, tá vendo aquele ali, não quer nem saber de mim. Mas sabe o que Ele fez? Ele nos deu vestes de justiça, nos cobriu o nosso pecado. Ele nos deu uma reputação nova diante do mundo, novas criaturas. Ele é maravilhoso. É o exemplo que nós precisamos para tratar o nosso irmão, o pecado do nosso irmão, a luta do nosso irmão. É graça. É olhar para Cristo, é olhar para a cruz, é olhar para a graça que nos ajuda a ser obedientes e fazer boas obras. É inveja, é ciúme?
Mas Deus não abriu mão de toda a sua glória, de todas as suas riquezas, para viver na pobreza por você e por mim, para morrer na indigência praticamente. E a gente está invejando o outro que tem mais do que nós. Eu não quero nada desse mundo. Eu quero Cristo crucificado, Cristo ressurreto na minha vida. É ira, é raiva, é indignação o seu problema? Ora, o Deus que tinha todos os motivos para se indignar com você, deixou que a sua ira caísse sobre ele mesmo, sobre o seu próprio filho. Quem sou eu para me indignar com o meu irmão? Ou com o mundo, ou com os meus políticos? Sim, eu devo ter uma santa indignação. Eu não estou dizendo que não. E a gente também vai, não vai lutar contra as injustiças, não é isso. Mas aquela ira que a gente abriga pecaminosa no nosso coração, não há lugar para isso quando Deus está trabalhando a sua graça na nossa vida. Qual é a sua luta? São os prazeres? É a comida? É o sexo? São os ídolos do coração? Será que no fundo você não quer uma aceitação que você busca nessas coisas? Você foge para essas coisas? Que essas coisas te dão um senso de que você é importante? De que você está sendo bem tratado? Ora, o nosso Deus não quis ser bem tratado. Ele foi vilipendiado. Ele foi escorraçado, açoitado, cuspido, ferido, morto. Ele é o pão da vida que nos traz realmente a satisfação que nós precisamos. Nós cantamos isso hoje, ele é o nosso pão. Gente, como a gente se engana assim, farando com as migalhas desse mundo. E como a gente esquece que só Cristo é capaz de nos saciar a fome plenamente. A graça de Deus nos ensina a dizer não para todas essas coisas, amém? E a graça de Deus nos ensina a dizer sim para uma vida sensata, justa e piedosa. Olha essas 3 dimensões para encerrar. Sensato tem a ver com aquilo que eu sou, sóbrio. Justo tem a ver com aquilo que eu pareço para os outros. Piedoso tem a ver com a minha relação com Deus. Seja verticalmente, seja horizontalmente, seja na minha própria existência. É a graça de Deus que é capaz de me transformar para viver de maneira que o agrade. E por fim, lembra que Cristo, que apareceu uma vez, vai aparecer de novo. Ele vai voltar. Essa é a bendita esperança. E ele está dizendo o seguinte: não fiquem desesperados, porque existem doses diárias e abundantes de graça para você chegar lá, para praticar boas obras, para guardar a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E Paulo termina dizendo: é isso que você deve ensinar, exortar e repreender com toda a autoridade, ninguém o despreze. Talvez Paulo está pensando: Tito, se você agir dessa forma, coerente com o seu ensino, ninguém vai te desprezar. Pode ser que seja isso. Mas pode ser que Paulo esteja dizendo o seguinte: esse ensino não pode ser desprezado. Não pode. Nós precisamos da graça. Nós precisamos do Evangelho. E temos tudo o que precisamos para caminharmos nessa vida segundo a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Depois eu queria pedir para o Guilherme encerrar para nós. Senhor, estamos tão longe às vezes dessa verdade e achamos que podemos fazer as coisas com os nossos próprios esforços, mas ajuda-nos a lembrar hoje que Tu és a fonte para a qual nós devemos correr. Obrigado pela Tua graça, obrigado por Jesus, obrigado pelo Evangelho, obrigado porque não ficamos onde estávamos, mas fomos arrastados com correntes de amor, Senhor, daquele lamaçal de pecado em que nos encontrávamos e fomos colocados com os nossos pés firmados sobre a rocha que é Cristo. E é nesse caminho que nós trilhamos, um caminho estreito, mas o caminho da graça, o caminho do Evangelho. Ajuda-nos, ensina-nos como nos aprofundarmos nisso, como estudarmos isso mais, como entendermos isso mais, e que sejamos transformados nessa manhã e, acima de tudo, renovados no nosso entendimento, esperançados, reanimados, revigorados, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei.
Aleluias ao teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo. Fica conosco nessa semana, que seja uma semana de vitória contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, de glória a Cristo, de santidade, uma vida feliz, uma vida de bênçãos para a tua glória, em nome de Jesus.